Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia. Seja com todos nós nesse dia, né? É o dia 30 de novembro de 2022. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui. Dá graça pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele nos tem dado, né? E vamos orar, né, irmãos? Orar, vigiar, examinar, né? Meditar, obedecer, como as virgens prudentes, né? Elas creem em tudo que está escrito, ouvem a palavra e a põem em prática. E estão aí, elas estão no caminho, né, da Jerusalém Celestial, esperando, né, pelo arrebatamento, né, da igreja. E graças a Deus. E aí, irmãos, então, domingo que vem é o primeiro domingo do mês de dezembro, né? E aí os irmãos vão confirmar aí, né? Reunião aí dos varões, né? Reunião do ministério, né? Primeiro domingo. Ficou prometido para ser lá na casa do irmão César, né? Lá no bairro do Ayrton Senna, né? Vamos aguardar aí as confirmações, né? Acho que está confirmado, mas vamos ver aí as confirmações dos irmãos, né? Graças a Deus por isso, vamos aguardar, né? E o ajuntamento no segundo domingo lá no Acaracuzinho, lá na escola, né? José Milton. E vamos aí em frente, graças a Deus, né? E vamos continuar aí com a nossa história, né? Nós estamos falando aqui dos reformadores, né? Estavam falando aqui das diferenças, né? Entre os dois reformadores principais, que foram o Lutero e o Calvino, né? Falamos aí que uma das grandes diferenças entre eles era a questão da presença, né, do Senhor Jesus no pão e no vinho, né, da ceia. E o Lutero, né, ele acreditava na consubstanciação, né? E os católicos, né, a Igreja Católica, o papado, acredita na transubstanciação, né? A transubstanciação é o quê? A transubstanciação diz que o pão se torna, né? Se torna no corpo de Cristo e o vinho se torna no sangue. E que a substância, né? E que a substância do pão e do vinho são transformadas verdadeiramente no corpo e no sangue do Senhor Jesus, né? E o Lutero e alguns seguidores, né, acreditava como? Ele acreditava na consubstanciação, ou seja, eles acreditam, né, na consubstanciação, que é o quê? É que o pão e o vinho continuam tendo a sua substância, embora eles sejam transformados em corpo e sangue de Jesus, né? Ensinamentos que nunca nenhum apóstolo deu, né? E nem o próprio Jesus, né? Porque ele disse, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue, né? Aí por causa que ele disse isso, aí então eles criaram aí esses dois termos, né? Para dois termos teológicos, né, da teologia, né? Para significar, né? Dar significado ao pão e ao vinho da ceia. Mas nós sabemos que a ceia, né, é um memorial, né? É uma lembrança, é a festa da igreja, né? Comemora a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então o Calvino, né, nós estamos falando do Calvino, falamos aí dessas duas diferenças entre eles.
Então, o Lutero ele defendia a consubstanciação e o Calvino defendia a transubstanciação, que é a mesma coisa que o catolicismo romano crê, né, ou defende, né? Então ele criou uma teologia, né, o Calvino, certo? Que constou, digamos assim, exatamente daquele livro que ele escreveu chamado As Institutas, né? Que a edição final dessa obra dele, chamada As Institutas, foi em 1559. E ela se compõe de 4 livros e 8 capítulos. Então a sua teologia, ela é resumida, né? É sintetizada em uma palavra, né, que tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. É a palavra TELIP, é a letra T, E, né, L, I, P. Porque cada letra dessa significa, digamos, um item, né, um tema do seu livro chamado As Institutas, né? Então nós vamos ver rapidamente aqui o que significa isso. O T significa totalidade, né? Certo? Totalidade da depravação dos homens. Então o que ele está falando aqui? Nesse T aqui, né, ele está falando da depravação dos homens, da origem do pecado de Adão, né? Lá no Éden, sendo que os homens nada podem fazer para a sua salvação, certo? Pois a sua vontade está totalmente corrompida. Então, o T, né, da palavra significa isso aí, totalidade do pecado da depravação dos homens. A letra E significa o quê? A eleição, a escolha, né? Então, a eleição, ele diz que a eleição dos salvos, né, independe do mérito da pessoa, né, humana, e também independe da presciência de Deus, havendo uma predestinação dupla, né? Ou seja, há uma predestinação para salvos e uma predestinação para condenados, pela vontade de Deus. E tudo leva a crer que ele não crê na presciência de Deus, ou seja, Deus não sabe de nada antes, né? Então, isso aí não é verdade, porque as profecias estão sendo cumpridas aí, né? E tudo foi falado segundo a palavra do Deus vivo, né? O L significa o C, que significa o quê? É que a redenção ela é limitada, né? Pois a obra de Cristo na cruz é restringida aos eleitos para a salvação, né? Ou seja, ele faz uma diferença entre salvação e redenção, né? Que é aquela diferença, digamos, entre os grupos de salvos, né? Redenção mesmo é só para a igreja, né? A redenção é o quê? A transformação do corpo, né? Material no corpo espiritual também, né? Então, tudo leva a crer que ele acredita em grupo dos salvos, né? Os grupos de salvos, né? Sendo que a igreja são as primícias, né, desses grupos, né? A letra I significa irresistibilidade da graça, né? O eleito é salvo independentemente da sua vontade, pois o Espírito Santo o dirige irresistivelmente para Cristo. Então como é que quer dizer que ele diz que Deus não tem presciência e ao mesmo tempo diz que a pessoa que é escolhida está irresistivelmente salva? Faça o que bem entender da sua vida, né? Isso não é verdade, né? Que a pessoa tem que fazer alguma coisa, né? Não é isso? Pelo menos crer no Senhor Jesus, né? No caso da igreja, né? Se alguém quiser ser, né, bem-aventurado na igreja, ele tem que pelo menos crer no Senhor Jesus. No mínimo, né? Então ele está dizendo o quê? A irresistibilidade da graça, quer dizer,
A pessoa que é eleita é salva independentemente da sua vontade, certo? Aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.